Irmãos queridos, um bom dia a todos. Vamos abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos fugir um pouco do tema central das pregações de domingo, que é o Evangelho de João. Nós temos usado esse Evangelho como base para as pregações aqui nos cultos dominicais da manhã. Contudo, como tem muita gente viajando, pessoas de férias, eu decidi, pelo menos durante o mês de janeiro, trazer outras mensagens e nós retomarmos somente em fevereiro as exposições sobre o Evangelho de João, esperando assim termos a igreja novamente reunida na sua totalidade. Ao mesmo tempo, nós estamos implementando mudanças na vida da igreja e é muito importante que nós vejamos essas mudanças que estão sendo implementadas à luz da Bíblia. E uma das mudanças tem como base esse texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Vamos lá? Todos de pé, por favor, a leitura das Escrituras e logo após vamos ter um momento de oração. Da multidão dos que creram, eram um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Senhor, nosso Deus e Pai, esse texto está tão pouco presente na nossa visão de igreja, que precisaremos nessa manhã do auxílio do Teu Espírito, a fim de que compreendamos a Tua verdade e ela seja aplicada em nossas vidas. Ilumina a nossa igreja e que possamos dar um passo nessa manhã decisivo para a definição da identidade da nossa querida igreja, que tanto desejamos, que glorifique em tudo o Teu santo nome. Perdoa os nossos pecados, não leva em consideração as nossas iniquidades. Trata-nos com graça, Senhor. Ouve o clamor daquele que aqui entrou abatido, sobrecarregado. Quem sabe, Senhor, gente com desejo de dar cabo da própria vida. Que hoje seja a manhã da esperança, a manhã da renovação da alma, a manhã do homem em contato vivo com seu Criador. Senhor, a base da nossa esperança consiste no fato de que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podem ficar sentados. Pensei que fosse o coral da igreja entrando. Essa passagem é a descrição da forma como o cristianismo era vivido na cidade de Jerusalém, no primeiro século. Nós estamos aqui por volta do ano 34 da era cristã. Quer dizer, tendo
o nascimento de Cristo como o ano zero, nós estamos aqui meses depois da ascensão de Jesus Cristo aos céus. E Lucas, então, escreve um livro que tem como objetivo apresentar um relato da história do cristianismo nos seus primórdios, e nesse capítulo do livro de Atos, Lucas apresenta uma descrição da vida cristã, repito, do ponto de vista comunitário, no primeiro século, na cidade de Jerusalém. Uma nota importante, que deve ser enfatizada na leitura de um texto como esse: a igreja de Jerusalém estava passando por uma experiência de avivamento. Várias pessoas tinham sido batizadas com o Espírito Santo ao mesmo tempo. Portanto, essa é uma passagem central para que respondamos a seguinte questão: para que direção o Espírito Santo tenciona encaminhar a igreja? Uma outra pergunta pode ser respondida por esse texto: o que costuma acontecer quando várias pessoas são batizadas ao mesmo tempo com o Espírito Santo e uma igreja passa pela experiência de avivamento? Quais são os frutos, as consequências? Com que espírito essa igreja passa a viver? Então, observem que nós não estamos aqui diante do relato de uma igreja que havia apostatado da fé, de uma igreja cujos pastores e membros estavam apenas administrando o dia a dia da vida de uma igreja que caiu na ortodoxia morta, que manteve a doutrina, mas que perdeu a essência, perdeu a alma, perdeu o interesse pela vida cristã, ou que em tal extensão descaracterizou a mensagem do Evangelho a ponto desta igreja ter se transformado no seu exato oposto. Não. Nós estamos aqui diante, reconheçamos, de uma igreja composta por recém-convertidos. Uma igreja nova, uma igreja que não havia alcançado ainda a sua maturidade. Contudo, uma igreja que está sob um derramamento impressionante do Espírito Santo, e não podemos nos esquecer disso. Uma igreja pastoreada por apóstolos, por homens que tiveram contato íntimo com Jesus Cristo, que comeram com Ele, que testemunharam seus milagres e sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição, sua ascensão aos céus. Portanto, esse texto aqui é um texto riquíssimo, porque ele nos fala da vida de uma igreja pastoreada por apóstolos e uma igreja que estava sob uma profunda influência do Espírito Santo. Veja o verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A partir do verso 32,
nós temos a descrição da vida dessa igreja, mas do ponto de vista dos relacionamentos interpessoais. Quais foram os efeitos do derramamento do Espírito Santo para a forma como a igreja de Jerusalém, ou os membros da igreja de Jerusalém, se relacionavam uns com os outros? Então, verso 32, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Vejam só, o texto não está ensinando aqui que ocorreu uma homogeneidade que eliminou por completo as diferenças de personalidade, de temperamento ou culturais. O texto não está dizendo que naquela igreja soldadinhos de chumbo estavam sendo produzidos. Uma igreja, portanto, que devido à polícia do pensamento, eliminou toda a diferença de opinião e fez com que as pessoas pensassem igual sobre tudo. O texto não está dizendo isso. O que o texto está dizendo é que daquela multidão, e certamente havia muita heterogeneidade naquela igreja. Nós estamos falando de uma multidão de 3, 5 mil pessoas que se converteram subitamente. E essas pessoas, no decurso de alguns poucos dias, são encontradas vivendo essa espécie de experiência descrita por Lucas. Então, começa por dizer, da multidão dos que creram, eram um coração e alma. O que significa o seguinte, que apesar das diferenças, já havia unidade na vida da igreja. Que eles estavam unidos em torno de um propósito. E que aquele propósito fez com que seus corações se fundissem. E que muitas daquelas diferenças fossem sublimadas. Conceito sublimado é alguma coisa que permanece, que continua real, mas que não tem o peso de determinar, nesse sentido do texto, o curso da história de um povo. Uma vez que algo maior fez com que aquelas pessoas eliminassem as diferenças que havia entre elas e se comportassem como se fossem um só homem. Da multidão dos que creram, era um coração e alma. O que significa, portanto, que onde quer que o Espírito da verdade esteja presente, Espírito Santo esteja atuando na vida de uma comunidade cristã, de uma verdadeira igreja, ali você encontrará pessoas conjugando esforços, trabalhando juntas pelo reino de Cristo e absolutamente refratárias à quebra da comunhão, à ruptura da unidade. Era o coração e a alma. Eles eram, portanto, movidos por uma paixão consumidora, e que os levou, repito, a não permitirem que o principal fator definidor da identidade, veja só, pessoal de cada convertido, fosse de alguma maneira obstaculizado por um valor periférico. Estou sendo claro com vocês? Eu estou querendo dizer o seguinte, o ponto onde eu quero chegar, e essa semana
ou semana passada, eu li um livraço, estou quase terminando, de um economista indiano chamado Amartya Sen. E um livro que ele trata sobre violência no mundo. Ele diz que uma das propostas que ele faz é de nós não permitirmos que... Está um barulho aqui horroroso, um retorno, um sopro, que não é o sopro do Espírito Santo. Sabe? Então, ele diz o seguinte, que ele é radicalmente contra a esse tipo de conflito entre as nações, que tem como base o chamado choque de civilizações. Ele diz o seguinte, que é muito reducionista a ideia de que você, nas civilizações, você tem tamanho nível de homogeneidade, que pelo fato, portanto, de você fazer parte de uma outra civilização, não haja ponto de contato entre você e aquele que faz parte, obrigado, melhorou, que faz parte de uma civilização que você reputa como diametralmente oposta à sua. Então, por exemplo, eu olho para, eu estive agora visitando os Arara, uma tribo da Amazônia. Então, passei um tempo lá no Rio Iriri, em contato com aquela tribo. Muitas diferenças entre nós, profundas diferenças. Mas muitos pontos de contato. O amor pela natureza, gostar de peixe, apreciar a fauna e a flora. Chegaram ao ponto de me dizer que havia um torcedor do Botafogo na tribo. Então eu fui lá e eu procurei, cadê esse santo? Cadê esse santo? Porque eu já estava sob o impacto do trauma de ter pegado, depois de ter andado pela estrada, pela Transamazônica durante horas, estrada de barro, um horror, cheguei num rio, o Rio Iriri, depois você pega o barco, pergunta, anda quilômetros. Pode ser respondida. Anda quilômetros e quilômetros, rio adentro, aí chega num lugar onde há uma corredeira, aí você tem que sair do barco para ir a pé, a fim de, num ponto mais adiante do rio, um índio pegar numa canoa. E eu ansioso, o índio vai me pegar na canoa, meu Deus, meu primeiro contato com o índio, e eu vou dormir, vou passar a noite numa tribo de índio, e, meu Deus, não dava para conter a emoção. Quando o índio chega na canoa com um monte de outro índiozinho, vestido de Flamengo, eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Mas me disseram, não, pastor, mas tem um índio que é botafoguense. Aí falei, me mostra esse índio. Aí fui lá. Quando eu cheguei lá, falei, rapaz, fala português, me disseram que você é Botafogo. Eu era, agora eu sou Flamengo. Eu falei, não é possível. Faz isso comigo não, meu pai. Pois bem, então o que o Espírito tenciona fazer na igreja? É pegar o elemento que melhor define a nossa identidade, o fundamento maior da construção dos seus valores. Isso ser o fator da unidade da igreja. Certamente nós temos aqui membros que são de direita, membros da igreja que são de esquerda, nós temos aqui petistas fanáticos, nós temos aqui antipetistas fanáticos, pessoas que foram para as manifestações pela queda da presidente Dilma, pessoas que não foram para a manifestação, que estão até hoje aqui dentro da igreja dizendo, é golpe. Nós temos aqui liberais, do ponto de vista pensamento econômico, temos neoliberais, temos gente aqui com pezinho lá em Marx, mas com tantas diferenças assim, diferenças de temperamento, diferenças de extrato social, moradores de Rio das Pedras em comunhão com moradores da Barra da Tijuca, torcedores do Vasco, do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo. Contudo, ninguém aqui pode dizer, se é cristão em sã consciência,
que o principal elemento definidor da sua identidade, seja Marx ou Adam Smith, seja ideologia de esquerda, ideologia de direita. Eu só dou a vida por Jesus Cristo. Não sei se esse é o seu caso. E dá para conviver com muita diferença. Só não dá para aceitar na comunhão da igreja quem nega Jesus Cristo. Ele é o amor das nossas vidas. Ele é o fundamento da nossa esperança, dos nossos valores, da nossa luta política, da nossa luta missionária. O que o texto está dizendo é que, nesse sentido, quando o Espírito Santo opera, há um coração e uma só alma. As diferenças são sublimadas em razão dessa paixão maior. O que significa, portanto, que nós temos pessoas focadas nas mesmas metas, com os mesmos sonhos em Cristo, ansiosas, acima de tudo, pela expansão do reino de Cristo. E não há nada que lhes traga mais paixão. Hoje, eu me considero muito mais refratário à teologia americana do que já fui no passado. Poucos pregadores americanos me encantam. E entre os que me encantam, o pastor da igreja presbiteriana Redeemer, em Nova York, chamado Tim Keller. E Tim Keller recentemente disse a seguinte coisa, e eu amei o que ele falou. Ele disse o seguinte: eu estou mais próximo, eu não me lembro qual foi a nacionalidade que ele usou, mas ele disse o seguinte: eu estou mais próximo, vamos assim dizer, de um brasileiro que é cristão, do que de um americano que não ama Jesus Cristo. Esse é o valor maior da minha vida. Essa é a principal liga que me põe em contato com os demais seres humanos. O amor pelo Evangelho e o consequente amor pela Igreja de Cristo. Então, da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma. Portanto, me permitam repetir, onde quer que o Espírito Santo esteja operando, ali haverá, você não precisa repetir em voz alta, mas, por favor, tente guardar aí na sua mente e no seu coração. Onde quer que o Espírito Santo esteja operando, ali haverá unidade na diversidade. E apesar das diferenças, pode acontecer de num domingo um vai para a manifestação, enquanto que o outro fica na igreja orando contra. E pode ser que no domingo subsequente ocorra o inverso. Mas quando o assunto é Jesus Cristo, o reino de Cristo, o cuidado do necessitado, a expansão do Evangelho pelo planeta, o amor pela igreja, o coração é um só. A gente se une. É aquele caso. Você está lá dentro da sua casa, brigas ocorrendo e discussões e disciplina sendo praticada, até que surge alguém do lado de fora que ousa se imiscuir na sua família. Tocar num dos seus filhos, no seu cônjuge, a família se une. Não toque na minha família. As divergências que temos são as divergências de quem ama, de quem luta pelo bem-estar do lar. Não é a divergência de quem odeia, de quem quer matar e destruir. Então, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Eu diria o seguinte: não vamos ser mal educados, mas que pratiquemos o seguinte exercício. Quem estiver entre nós, revelando o espírito contrário ao espírito da união dos cristãos,
que no nosso silêncio, que na nossa decisão de não levar a conversa adiante, ou na nossa repreensão em amor, ficará evidente para esta pessoa que a igreja não tolera lobos no meio das ovelhas. Verso 32, parte B. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. O que eu faço com essa passagem? Repito, o que eu faço com essa passagem? Faço uma pergunta para os irmãos. Essa declaração tem alguma implicação para a igreja do presente? Ou isso aqui só é uma nota de antiquário? Por que essa declaração está na Bíblia? Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Por que os apóstolos não combateram esse sentimento? Por que a Bíblia diz que esse sentimento se estabeleceu em consequência do avivamento? Por que nós encontramos aqui, presta atenção no que eu vou lhes dizer, pessoas relativizando para si mesmas o conceito de propriedade privada? A Bíblia ensina que isso deve virar lei? A Bíblia ensina que isso deva estar na Constituição, ou deve estar na Constituição Federal? A Bíblia diz que isso aqui deve virar item de plataforma política, de proposta política ideológica? Não. Que a Bíblia é realista. A nossa natureza de bode não dá conta de uma solidariedade como essa. Contudo, preste atenção. O chamado de Deus para a vida da igreja é que a igreja dê uma prova sociológica da veracidade do Evangelho. O que é uma evidência sociológica da veracidade do Evangelho? É a forma como nós lidamos uns com os outros, provar que o Evangelho é eficaz, que ele transforma vidas e sociedades inteiras. E que se deixar o Evangelho ter livre curso, se os valores do cristianismo penetrarem nos corações humanos, pessoas serão encontradas lidando umas com as outras como se fizessem parte de uma mesma família. Então, não há mínima dúvida, o Espírito foi derramado e a igreja foi movida numa direção. Ninguém considerava como exclusivamente sua as coisas que lhe pertenciam. Porque havia a intenção de uma nota ser emitida para o mundo. Que nota é essa? Assim Deus tenciona que os seres humanos lidem uns com os outros. Essa é a nota que eu quero que o meu povo emita para o mundo de exploração, para o mundo que forneceu teologia para a escravidão, para o mundo que apresentou teologia para o feudalismo, para o mundo que tem legitimado, através do trabalho, da produção intelectual, de teólogos
e filósofos a exploração. Num mundo como esse, algo acontece dentro da igreja, que é a intenção do Espírito Santo que sirva de nota para a humanidade e ajude a humanidade a entender a natureza de suas guerras, de suas revoluções estúpidas. E do porquê de, apesar de no século XX, dado apresentado por Eric Robensbaum, na sua Magnum Opus, a história do século XX, quando ele diz a seguinte coisa: o que há de mais paradoxal na história do século XX é que, embora este século tenha sido o século de maior prosperidade, em razão da produção extraordinária de riqueza que vem desde a Revolução Industrial, foi o século mais violento da história da humanidade, com 180 milhões de vítimas de guerras, de revoluções, de conflitos civis. 180 milhões. E aí você volta 2000 anos, o fogo do Espírito cai sobre uma igreja, e o Espírito Santo move pessoas a desenvolverem essa espécie de relação com os seus bens. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. É por isso que Karl Marx encontrou inspiração na literatura cristã, especialmente francesa, para o comunismo. Especialmente na França, você vê muitos cristãos defendendo o comunismo. Qual é o erro deles? Qual foi o erro deles? O erro de propor como lei aquilo do que o espírito humano não dá conta. As leis não podem ser inexequíveis. Você não pode legislar sobre o impossível. Nós somos capazes de matar até por agulha. O que fará quando uma fazenda, um pedaço de terra, à margem de um rio está envolvido? Eles foram traídos pelo que as Sagradas Escrituras testemunham sobre a vida dos cristãos no primeiro século, e o que o faz a partir da condição sine qua non para que vivamos em modelos de sociedade solidários, que é a conversão, o derramamento do Espírito Santo, a renovação de mentes e corações, de pessoas. Isso que é lindo nessa passagem. Pessoas foram levadas pelo Espírito a criar um conceito de felicidade diferente. Que conceito é esse? A felicidade do próximo tem a ver com a minha. Me perturba ver gente com fome, me perturba ver gente na miséria, me perturba ver muitos ou poucos possuindo tudo e muitos não possuindo nada. Quando o texto diz era um o coração e a alma, não está apenas dizendo que ali você encontrava unidade, ali você encontrava interesse mútuo, prazer em viabilizar a vida daquele que é amado por Jesus Cristo. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo lhes era comum. Daí a palavra comunismo. Jamais lutarei por uma coisa como essa. Jamais
farei parte de pressão política que tenha como objetivo inserir uma coisa como essa na Constituição Federal. Contudo, o texto bíblico está dizendo que algo de especial aconteceu no primeiro século, em razão do derramamento do Espírito Santo. Uma extraordinária solidariedade foi encontrada naquela igreja, e aquela igreja estava, através da presença do Espírito Santo no seu seio, emitindo uma nota para o mundo. Assim Deus quer que os seres humanos vivam, que eles se tratem uns aos outros, como se fossem membros de uma mesma família. Tudo lhes era comum. Notem, aqueles de mente mais perspicaz, ou que estão mais familiarizados com teologia, podem muito bem, no momento desse da mensagem, estar dizendo a seguinte coisa: Antônio, você está lendo uma narrativa. Isso não é doutrina. Isso não é prescrito pelas seções doutrinárias do Novo Testamento. Em outras passagens no Novo Testamento, nós encontramos pessoas que mantiveram consigo mesmas os seus bens, e nem por isso foram excluídas pela igreja, ou foram excluídas da igreja pela sua liderança. Não há vírgula a tirar de comentários como esses. Por isso que nunca prescrevi esse tipo de coisa para a nossa igreja. Contudo, aqui está um vetor. Se a Bíblia não prescreve a eliminação do conceito de propriedade privada, a Bíblia prescreve o amor. E diz que quando o Espírito Santo é derramado, a igreja é encontrada com um coração e uma só alma. E quando eu estou unido a você, nesse nível, eu não tenho polícia, eu não tenho a Suprema Corte do meu país, eu não tenho Código Penal, eu não tenho nada exercendo poder coercitivo sobre minha ação. O que houve é um milagre. Eu me afeiçoei por você. Isso é uma desgraça, porque aumenta o meu nível de sofrimento, que levou o apóstolo Paulo a dizer que quem na igreja que não cai, que não adoece, que não se afasta de Cristo, que isso não me faça sofrer. Porque o Espírito agiu em minha vida. Eu pude detectar em você, apesar de estarmos em campos opostos do mundo político, o fato de você ser de Jesus, de você ter sido levado a acreditar no que eu acredito, que está acima das ideologias humanas, me torna visceralmente ligado a você. Apesar das diferenças secundárias, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Não é possível que leiamos um texto como esse e ele não tenha a mínima aplicação para a vida da igreja no século 21. E é nessa direção, desse amor ardente, que o Espírito Santo tenciona levar a humanidade. E tomando a igreja como referência. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça.
mencionando mais uma vez Tim Keller, numa das suas inúmeras declarações profundamente felizes e bíblicas. O grande pregador, pensador americano diz a seguinte coisa, que hoje nós encontramos nas igrejas uma separação entre o que jamais deveríamos permitir que fosse separado por nós na nossa praxis missionária. Uma separação entre justificação pela fé e justiça social. O que ele queria dizer com isso? Que igrejas que estão preocupadas com a justiça social não estão preocupadas com a pregação do Evangelho. E muitas das que eu conheço caíram nesse erro. Estão preocupadas com a justiça social, mas não estão mais pregando no poder do Espírito Santo, a ressurreição de Jesus Cristo. Enquanto que muitas igrejas que estão preocupadas com a justificação pela fé, não estão preocupadas com a justiça social. Em Jerusalém, havia esse equilíbrio entre a verdade e o amor. Jesus Cristo era pregado no poder do Espírito Santo, e em conexão a isso, pessoas eram encontradas amando umas às outras. Verso 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Pois nenhum necessitado havia entre eles. No Brasil hoje, essa pregação recebe a seguinte resposta: deixa de mimimi. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Pergunto a vocês, como que eles identificavam a necessidade do necessitado? Porque havia amor, amor que os levava a se interessarem pelos problemas uns dos outros, e eles se reuniam em pequenos grupos, se reuniam em células, nas casas. Não era apenas um encontro no domingo, a fim de que durante a semana aquelas pessoas não mais se encontrassem. Eles se encontravam no templo, se encontravam de casa em casa, mas o encontro em casa é o que viabiliza, desde que vem acompanhado de amor. E esse amor que vai fazer com que você, no grupo dos 12, dos 15, dos 20 que se reúnem ali naquela casa, esse amor que o levará a perguntar: vem cá, você está com o pagamento do seu aluguel em dia? Está conseguindo manter os filhos na escola? Nessa crise que atingiu o país, você hoje encontra-se subempregado? Qual o valor do seu aluguel? Quanto que você ganha? São as preocupações do amor. Entenda uma coisa. Nós só estamos aqui porque em Jerusalém há 2000 anos as coisas funcionaram dessa maneira. Porque se não tivessem funcionado desse modo, haveria um descompasso entre a pregação e a praxis comunitária, o que levaria os demais habitantes de Jerusalém a dizerem: tudo é fake, vocês estão de onda,
Não venha com esse papo de dignidade humana do homem criado à imagem e semelhança de Deus, porque vocês são os mais gananciosos. Vocês justificam a ganância. E como se não bastasse isso, fazem oposição ao necessitado. E não dão voz a ele. Não o tratam com misericórdia. Porque as coisas eram assim em Jerusalém. Porque a igreja era pastoreada por homens que tiveram 3 anos de convívio intenso com Jesus de Nazaré. E vazou de Jesus para eles esse amor que é devido aos membros da nossa espécie. E ao nos apresentar esse modelo de santidade como paradigma, como sonho de Deus para a vida da humanidade regenerada, irmãos queridos, não há mínima dúvida que alguns elementos deste modelo de sociedade devem ser trazidos pelos cristãos para a sociedade como um todo, dentro daquilo que nossa natureza adâmica suporta. Não vamos falar sobre aquilo que ninguém consegue dar. Não vamos falar sobre isso. Não vamos falar para os ingleses, os grandes empresários ingleses, comprando arroz na Índia, isso com a bênção dos pastores, e segurando o arroz, para que os preços se elevassem, enquanto os indianos morriam de fome. É difícil. E às vezes o ministro tem que ter graça. Você imagina, na plena Revolução Industrial, 15 horas, 17 horas de trabalho numa fábrica, com crianças e mulheres trabalhando o dia inteiro, de pé. E no culto de domingo, o pastor encontrar o dono da fábrica. E o seu salário depender dele. E a manutenção da vida da igreja. E o pagamento dos funcionários e das contas. Você imagine o grande proprietário de escravos chegar no Texas e dizer o seguinte: olha, se o senhor vier com esse papo liberal, de dignidade humana, do homem criado à imagem e semelhança de Deus, e que por isso ninguém deve ser governado sem o seu consentimento, e ninguém deve se sentir dono do próximo, ninguém deve lidar com o seu empregado como lida com o seu boi. Se você vier com esse papo, você vai quebrar a economia dos Estados Unidos da América. Adeus investimento na obra missionária. Adeus pagamento do seu salário, pastor. O senhor vai quebrar a economia do país. Irmãos, nenhuma dessas iniquidades teria se perpetuado sem a bênção de intelectuais, de padres e pastores e magistrados. Tudo isso vira lei. Olha para o Odebrecht, olha para as grandes empreiteiras, olha para a história recente do nosso país, eles compraram todo mundo. Isso é um modelo que se repete a história da humanidade. Então, quando eu vejo pregadores falando sobre a missão da igreja no mundo como uma missão que tem como característica a igreja trazer os valores do céu para a terra, todos pregam isso.
Você vai para uma conferência missionária, você vai para uma conferência sobre missão integral, e você encontrará pessoas dizendo: nós temos que trazer os valores do reino de Deus para a terra, nós temos que trazer a vida que é vivida no céu, para o solo desse planeta, para que as pessoas tenham uma ideia da vida que se vive na Nova Jerusalém. Vamos para Jerusalém 2000 anos atrás. Vamos para aquela igreja. E pensemos nas implicações mais amplas dessa sinalização do Espírito Santo naquela igreja. O Espírito Santo foi derramado e, juntamente com a pregação dos apóstolos, levou as pessoas a esse tipo de comportamento solidário. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Irmãos, pelo amor de Deus, isso tem que ter alguma consequência para a vida da igreja. Não é possível que esse relato esteja nas Sagradas Escrituras apenas para que nós saibamos o que aconteceu no primeiro século, no período da infância espiritual da igreja, com os apóstolos abençoando o comportamento inepto. Não é que eles estão sendo coniventes, eles estão vendo o comportamento como corolário do verdadeiro encontro com Cristo. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e o depositavam aos pés dos apóstolos, que não chutavam aquelas ofertas. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Tem para mim que, se nos recusarmos a viver em alguma extensão que está aqui, adeus cristianismo. Você pode pregar até ficar rouco. Se o incrédulo entrar aqui e nos vir, nos tratando como se irmãos não fôssemos, ele não vai nos levar a sério. E não há mínima dúvida que, se a igreja em Jerusalém, pela ação do Espírito, viver um pouco do que a igreja vai viver no céu, que nós estamos lidando aqui com um modelo paradigmático para as sociedades humanas. Em alguma extensão, dentro daquilo que a natureza não regenerada do homem permite que ele tenha, a igreja deve disseminar na sociedade esse tipo de cultura, que jamais pode se tornar coercitiva, que jamais pode exigir do homem que o homem não é capaz de dar. Essa semana, lendo Freud saindo na mão com Marx, foi muito bom. E ele olhando para a revolução do proletariado. Freud dizendo: revolução do proletariado? O que é o proletariado? É um mar de egoístas como todos os demais seres humanos. Freud simplesmente chamava de ficção o proletariado. Ele dizia o seguinte: proletariado faz parte de uma raça difícil de ser amada por nós, pois os seres humanos são egoístas até a medula. E é isso que o meu trabalho clínico tem me ensinado. Isso que ele diz em mal-estar das civilizações.
Ele chega ao ponto de dizer que nesse ponto o cristianismo é muito cruel, porque pede que nós amamos pessoas que não são dignas do nosso amor. O problema é que se nós seguirmos Freud, nós vamos ter que odiar nós mesmos. O que proponho? Que tenhamos essa história como vetor para a vida da nossa igreja. O que proponho? Que criemos mecanismos na nossa igreja para que conheçamos as necessidades dos necessitados. Por isso que eu proponho uma estrutura de grupos pequenos. Não apenas um culto de domingo, em que pessoas entram e saem sem serem notadas, mas de estarmos juntos durante a semana exercitando o amor cristão. E o que proponho? Que apresentemos ao mundo uma prova sociológica. Que esse sonho de Deus para a vida da igreja, que deve servir como paradigma para a sociedade como um todo, seja objeto das nossas lutas políticas. De maneira que, embora a propriedade privada seja defendida em lei, nós vamos lutar contra o acúmulo de riqueza. Nós vamos lutar por aquela solidariedade que é possível ser praticada pelos filhos de Adão. Não vamos tolerar um planeta com 1 bilhão de pessoas vivendo com $1 por dia. Não vamos tolerar um planeta com 1 bilhão de trabalhadores que trabalham para comer e apenas comem para trabalhar. Não tem tempo para o sexo, não tem tempo para a poesia, não tem tempo para a literatura, não tem tempo para cuidarem dos seus próprios corpos. Isso não é problema apenas interessante dos pobres. Esses dias, uma pessoa da nossa igreja muito bem sucedida, que eu poderia dizer para vocês que tem um ponto de vista político que poderíamos considerar de direita, ela me disse a seguinte coisa: pastor, o senhor fala sobre os pobres, mas essa relação de trabalho que o senhor descreve como uma relação que oprime o pobre, está atingindo a classe média, pastor. Pastor, eu viajo pelo mundo inteiro. A minha companhia, minha empresa, não me permite permanecer no Brasil. Eu chego 2 horas da madrugada em Londres e o dia amanhece, eu tenho que apresentar um estudo. Todos os meus amigos estão tomando ansiolítico e remédio para dormir. A gente não tem descanso. Por isso que quando afirmarem que determinados modelos são para o bem, modelos políticos, econômicos, procure sempre levantar a seguinte questão: para quem? Repito, palavras de C.S. Lewis: não me interessa, eu já citei isso centenas de vezes, não me interessa modelo político econômico que não me permita sentar à mesa para tomar chá com um amigo. Se eu não tenho tempo para tomar chá com um amigo, esse modelo não me interessa. Eu quero fazer amor. Quero chegar em casa, isso. Quero fazer amor. Quero ler Shakespeare. Quero ter tempo para assistir um documentário. Quero botar o pé na areia da praia. Quero poder cuidar da minha saúde.
quero me desenvolver intelectualmente. Outro dia conversei com uma pessoa daqui da nossa igreja. Perguntei a ela: você está satisfeita com o seu trabalho? Ao que ela me disse: eu estou. Mas por quê? Porque o meu trabalho me permitiu, em vez de eu trabalhar 8 horas por dia, como é prescrito pela legislação, que eu trabalhasse 6. Isso me permitiu fazer uma faculdade. E eu estou me formando esse ano. Estou falando da irmã Liane, secretária da nossa igreja. Porque nós demos 2 horas. Se ela quiser, ela vai poder deixar de ser secretária. O que nós vemos aqui nesse texto? Onde quer que haja transcendência, ali, o conceito de felicidade incluirá a vida do próximo. Nós não podemos admitir que Margaret Thatcher tenha a palavra final. Margaret Thatcher, que foi a grande mentora da grande guinada que houve no seu país e em outras partes do mundo, do ponto de vista do seu modelo de sociedade, seu modelo político e econômico. Sabe o que ela disse? Ela disse o seguinte: esqueçam essa ideia de sociedade, não existe sociedade, o que existe são famílias. Que história é essa de você trabalhar para a sociedade? Os seres humanos trabalham para a sua família. O que esse texto está dizendo é o oposto. Que você pode trabalhar para a sua família e incluir nela os demais seres humanos. E digamos o seguinte, que eu tenha nascido com uma patologia. Eu sou portador de uma neurose. Qual é a minha neurose? Eu tenho uma mania de tornar as pessoas filhos e filhas. Eu olho para os seres humanos e de repente eu me vejo apaixonado por eles e passo a vê-los como os filhos meus. Eu não tenho como ser feliz num mundo como esse, se vejo os meus filhos, minhas filhas, privados do pão. O que fazer então com estes que no planeta sofrem dessa doença? Que doença? Eles não conseguem ser felizes, vendo sua felicidade sendo construída com a desgraça de milhões. Não canso de repetir, gente. Não canso de repetir. Para onde nós olhamos, nós vemos a mão do necessitado. Pode parecer piegas, romântico, cansativo, mas como é o pecado mais presente na vida da nossa nação, é um pecado que tem que ser combatido. Eu vejo a mão do pobre nesse piso, eu vejo a mão do pobre nesse púlpito, eu vejo a mão do pobre na confecção dessas lâmpadas, eu vejo a mão do pobre nessas madeiras que foram entalhadas, eu vejo a mão do pobre no chão dessa igreja que foi limpado, eu vejo a mão do pobre no pneu do meu carro, sabe, que foi recalchutado, eu vejo a mão do pobre na gasolina que abasteceu o meu carro, sabe, na poeira que foi retirada do meu automóvel, eu vejo a mão do pobre em tudo. Tudo, pessoas que vivem vida que eu não gostaria que um filho meu vivesse. Então aqui está a Bíblia dizendo, da multidão dos que creram era um coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Que sigamos esse modelo, que transformemos essa igreja numa evidência sociológica da veracidade do Evangelho,
que nos organizemos em grupos pequenos, que criemos mecanismos que coloquem as pessoas em contato umas com as outras, e que possibilitem o exercício do amor, e que, em alguma extensão, dentro do que a natureza humana permite, que de alguma forma, esses valores, através da nossa luta, do nosso exemplo, se façam presentes na nossa sociedade, de maneira que, sem romantismo, sem coerção, sem solidariedade a fórceps, vivamos num mundo mais decente. É isso que eu acredito. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, só nos resta corar de vergonha, porque sabemos que uma passagem como essa não foi discutida por nós no Facebook no ano passado, nem nos últimos 5, 10 anos. Não faz parte das nossas, nem mesmo das nossas preocupações teológicas, pensar nas implicações de um texto como esse para a vida da igreja do presente. Como também, Senhor, e muito menos pensamos nas implicações sociológicas, político-econômicas de uma passagem como essa. Nós rogamos a Ti, Senhor, que nesse ponto não falhemos, no exercício do amor, que qualifica a nossa mensagem, que faz com que pessoas não banalizem o que ensinamos, porque sem isso, Senhor, não temos autoridade moral para falar sobre o que quer que seja. Nós rogamos a Ti, Senhor, que por conta das Tuas misericórdias que não têm fim, que tenhamos ainda em 2007 uma ideia do que significa ter um coração e uma só alma com os demais irmãos na fé. Abençoe os grupos pequenos, Senhor. O sonho de vermos a igreja caminhando em amor, com pessoas em contato umas com as outras, Senhor. Que tenhamos grupos pequenos na Sernambetiba, no Leblon, em Ipanema, na Tijuca, na Lagoa, em Rio das Pedras, Senhor. No Arará, no Mandela. Que preguemos, Senhor, para o rico e para o pobre, para o douto, para o analfabeto. E que, em tendo contato conosco, os seres humanos conheçam o amor de Cristo, e o amor de Cristo presente na vida dos cristãos, no seio da igreja. E se há injustiças dessa natureza no nosso meio, Senhor, pedimos o Teu perdão, e rogamos a Ti, que Tu nos ajudes, Senhor, no nosso conceito de felicidade, incluir o bem-estar do próximo, em nome de Jesus, Senhor, amém.